A gente vai agora para o painel de mobilidade e planejamento urbano. E eu estou aqui com o Espartano da Fonseca, que é fundador da Esparta Arquitetura e Urbanismo. Eu estou com o Frederico Loman, superintendente da Sociedade Cultura Artística, e com o Gustavo Maia, fundador e CEO do Colab. Como vocês estão aqui para ouvir falar de mobilidade e planejamento urbano, eu vou passar a palavra para quem sabe aqui e vou pedir para que cada um deles conte um pouco da história, um pouco da experiência e apresente esse problema. E, se não for pedir demais, eu gostaria que vocês apresentassem algumas soluções aí também. Acho que a gente está precisando de notícia boa. Então, eu passo a palavra aqui para o Espartano, que vai começar esse painel. Obrigado, César. Boa tarde a todos aí. Bom, como o César falou, sou arquiteto, urbanista, e quando eu saí da faculdade, eu queria fazer alguma coisa realmente que pudesse fazer diferença. Acho que todo mundo que sai da faculdade, que está na faculdade, está buscando isso, né? Principalmente o pessoal que está realmente interessado em fazer alguma coisa da profissão, né? E eu me interessei logo de cara por habitação popular. Foi a minha paixão primeira dentro da arquitetura. Foi a arquitetura bioclimática, a arquitetura solar. Isso foi lá nos anos 80. Nós não tínhamos hoje o que nós temos em termos de painéis solares, tecnologia. E eu comecei a estudar muito essa parte de arquitetura bioclimática aplicada à construção de habitações populares. E desenvolvi, inclusive, uma unidade habitacional popular de solo-cimento, utilizando o sol como elemento de equilíbrio da climatização da casa, toda a climatização natural. Foi uma aventura muito, muito boa, porque, com isso, eu comecei a perceber que uma casa, uma solução tecnológica da casa, por melhor que ela seja, ela não é uma solução definitiva. A solução definitiva está na cidade, né? A solução definitiva está em como colocar essa casa, como colocar as pessoas vivendo em conjunto, vivendo junto. E isso é a cidade, né? Nós temos que integrar a habitação, a cidade e todas as funções que as pessoas desempenham no dia a dia, que é a função de habitar, de trabalhar, de circular, do lazer, da educação, né, do convívio, da troca. Então, a casa é muito mais, né, do que a casa. Ela é todo um contexto urbano. E daí para frente eu me debrucei sobre o planejamento urbano, estudei muito isso e comecei a trabalhar na área com planos diretores, né, a parte de legislação, a parte de interpretação das alternativas modernas que estavam acontecendo. E, nesse percurso, eu fui desenvolvendo algumas teorias próprias, como todo profissional, né, uma forma de trabalhar, uma forma de interpretar, e sempre buscando fazer coisas que pudessem serem atuais, entendendo o que está acontecendo, de tecnologias novas, de soluções novas. E hoje eu vim aqui para bater esse papo com vocês, trocar essa experiência. Eu acho que, se vocês estão aqui, nós estamos e queremos fazer a diferença para o Brasil, né, nós temos que interpretar e fazer leitura desse momento histórico. Nós, como urbanistas, arquitetos, nós estamos constantemente sendo desafiados, porque nós trabalhamos exatamente com a parte técnica e a parte criativa. E hoje a tecnologia está aí, né? Essa é a grande mote do momento. Nós temos a possibilidade de utilizar a tecnologia como um apoio muito forte para o planejamento urbano, para as soluções das cidades. Dentro disso, nós temos a mobilidade urbana, que hoje é o grande tema, e porque é a grande questão, né? As pessoas, no se deslocar, elas perdem tempo, elas perdem qualidade de vida, né? As áreas de trabalho estão cada vez mais distantes das áreas de habitação, há uma certa desconexão. Existem cidades que estão crescendo com mais velocidade, existe cidade média, pequena, cada uma tem a sua realidade que tem que ser abordada. Mas, basicamente, nós temos a possibilidade hoje de interferir melhor dentro do planejamento urbano. Eu acho que a tecnologia veio se desenvolvendo até agora, com várias soluções de modais, né, e também de aplicativos, que nós já estamos começando a utilizar, certo? Essa utilização, ela agora vai partir para um uso mais intenso. Nós já estamos vivendo essa tecnologia que estava sendo praticamente
desenvolvida, e hoje nós estamos utilizando ela no nosso dia a dia. O que eu entendo é que agora nós vamos entrar numa outra fase, que é a fase da informação. Opa. Tá. Eu vejo o seguinte: nós temos a possibilidade de termos as informações, né? E já estamos utilizando. Nós temos informações do Google, nós temos informação do Waze, nós temos informação da circulação de patinetes, que tem um sistema de rastreamento, nós temos informação do Uber, que também faz o deslocamento de pessoas. Essas informações, o envolvimento com essas empresas, daqui para frente vai ser muito importante na gestão do planejamento. Porque nós temos que considerar que a cidade passa por uma inteligência, o uso da inteligência. Está aí a chegada da Smart City, que é exatamente isso. Nós vamos ter a ferramenta e nós temos que saber trabalhar com ela. E o que nós não tínhamos era um envolvimento tão grande com a iniciativa privada, com exatamente as empresas que estão criando isso aí. E nós temos que envolver essas empresas, elas têm que participar do processo de planejamento. A cidade, ela necessita acertar, ela não tem, o custo da infraestrutura não permite mais que o gestor público ele erre, e o técnico também. E a tecnologia, ela minimiza o erro. Então, é um fator de economia fundamental para as cidades. E nós temos que dividir esse custo, dividir com as empresas, porque a solução de muita coisa está em compartilhar essa informação e compartilhar também o trabalho, certo? As grandes cidades, que apresentam uma realidade muito específica, né, que é exatamente a dificuldade do deslocamento, elas têm que ser tratadas de forma a criarem regiões, pequenas cidades, do meu ponto de vista, pequenas cidades dentro da cidade, dotada de infraestrutura, minimizando o tempo de transporte e com equipamentos sociais bastante importantes, escola, creche, enfim, todos os equipamentos sociais que nós necessitamos na área urbana. E nós temos que integrar a periferia. Eu venho de Curitiba. Curitiba teve uma experiência boa quando chegaram as indústrias automobilísticas. A opção do gestor urbano foi de colocá-las na região metropolitana, exatamente na periferia, trazendo mais qualidade para a periferia e trazendo também, minimizando o deslocamento das pessoas para a área de trabalho. Então, a integração macro tem que ser feita com a periferia, que estão as áreas mais necessitadas de infraestrutura. E as áreas centrais, nós temos que trabalhar em conjunto com esses modais alternativos de transporte e também com o zoneamento. O zoneamento é um instrumento importantíssimo, onde você vai dosar exatamente a densidade, a ocupação e o uso da cidade. Então, eu defendo muito isso, estamos chegando num momento muito importante, que é esse momento de compartilhar experiência, e eu acho que, inclusive, aqui nós temos, aqui na sequência, estamos conversando, é um caminho natural que vários setores estão adotando. Então, em tese, mais ou menos, seria isso, e vamos continuar. Boa tarde a todos. Eu sou Frederico Lohmann, superintendente da Cultura Artística. Sou economista de formação. Durante muitos anos trabalhei no mercado financeiro, financiando projetos de infraestrutura, telecomunicação, petróleo, energia. E agora abracei um projeto um pouco diferente, que é essa instituição incrível que existe há mais de 100 anos, uma instituição privada, e que eu acho que vou falar um pouquinho desse exemplo, que eu acho que pode contribuir nessa discussão aqui de hoje. Acho que, em primeiro lugar, o que é incrível sobre a cultura artística é que é uma instituição que foi criada em 1912, talvez a instituição cultural privada mais antiga da América Latina, criada pela sociedade civil para preencher uma necessidade pública. Então, na época, intelectuais, empresários, jornalistas
perceberam a necessidade de desenvolver a vida cultural em São Paulo. Então, a gente está pensando numa cidade que tinha 500 mil habitantes, não tinha nenhuma orquestra, nenhum quarteto, nenhuma formação musical permanente. A vida acontecia um pouco em torno da redação do jornal Estado de São Paulo, e eles tiveram essa ideia, não, vamos fazer alguma coisa para dinamizar a cultura na cidade. E isso acho que é um primeiro exemplo bem interessante para a gente hoje, numa época que não se esperava tanto do governo. Então, a sociedade civil se uniu e falou, existe essa carência, nós vamos supri-la. E começou como um clube de sócios, eram um pouco mais de 200 sócios. Então, esse tinha também essa diversidade, que é um dos valores aqui do For Summit. Tinha imigrantes, tinha brasileiros, como eu falei, as mais diversas origens, todos unidos em torno dessa causa da cultura. E começaram, aos poucos, a promover essa atividade, que ia desde palestras, resgatar um pouco da história colonial do Brasil, que na época também era muito esquecida. Teve uma participação importante na Semana de 22, então a cultura artística foi um dos motores na Semana de Arte Moderna de 22. E promover também a produção cultural local. Mais tarde, em 34, a Cultura Artística criou a primeira orquestra da cidade e deu o nome de Orquestra Sinfônica Municipal. Talvez você já tenha ouvido falar disso, porque ela está aí até hoje. Uns anos mais tarde, a gente transferiu a orquestra para o Teatro Municipal e ela existe até hoje. Foi essa mesma orquestra que participou da inauguração do Teatro Cultura Artística, que foi uma iniciativa completamente privada. Então, um esforço de indivíduos, não eram nem empresas, eram pessoas físicas, comprou um terreno, ao longo dos anos foi poupando, construiu um teatro em cima daquele terreno, que foi inaugurado em 1950 pelo Villa-Lobos e Camargo Guarnieri, com obras que eles fizeram para a inauguração desse espaço. O que tinha especial sobre isso? Isso acho que é um outro valor da instituição, que eu acho que é pertinente aqui nessa nossa discussão de hoje. Em primeiro lugar, quando a gente lê a descrição do Rino Leve do projeto, é muito emocionante, porque ele tinha uma preocupação que o prédio mantivesse o quarteirão vivo. A gente não está falando nem de uma avenida, né? Então, ele tinha uma preocupação, poxa, um prédio que vai ser usado à noite para os espetáculos, ele pode esterilizar aquele quarteirão, ou seja, 2/3 da fachada do prédio eram lojas. E aquelas lojas mantinham o quarteirão vivo durante o dia. Aliás, parênteses, isso também não deixa de ser um embrião de endowment, né? Numa época pré-instrumentos financeiros, isso também era uma fonte de renda para uma instituição privada poder se manter. A outra questão que ele coloca também, que é emocionante, ele procurou fazer o prédio o mais transparente possível. Por quê? Porque um teatro é uma coisa meio intimidante para muita gente. Então, muita gente não tem nem coragem de entrar. O que será que está acontecendo lá dentro? Será que é para mim? Ele falou, não, isso tem que ser transparente, tem que ser todo de vidro, as pessoas têm que ver o que está acontecendo lá dentro, elas têm que se sentir convidadas a entrar. E, em terceiro lugar, pensar isso também como um monumento, então como uma referência que a cidade também precisa, né? Isso tudo é interessante porque hoje a gente está se dedicando à reconstrução desse teatro que foi destruído por um incêndio em 2008. Então, isso também leva a instituição a uma reflexão grande de qual é o nosso papel, mais de 100 anos depois da fundação. Não é mais uma cidade que não tem nenhuma vida cultural, muito pelo contrário. Então, de que forma a instituição se insere nesse tecido cultural rico que a cidade de São Paulo possui hoje. Enfim, a proposta que a gente fez para o restauro desse prédio é, em primeiro lugar, manter todos esses elementos que o Rino Leve tinha pensado, do monumento, da transparência, até potencializando isso, criando novas transparências que antes não existiam, e criando novos elementos também. Então, por exemplo, a gente está usando o teatro para as novas atividades educativas que a instituição desenvolve já há muitos anos, e
E a questão da sustentabilidade. Então, também pensar a questão do transporte, tendo bicicletário, imaginando que muita gente hoje pode ir num espetáculo com bicicleta, ou pode ir de patinete, pode ir de outras formas também. Pensar em vestiários para os funcionários poderem chegar de bicicleta e poder tomar banho, se quiserem, antes depois de chegar suado. Enfim, a eficiência ambiental do prédio todo. Então, eu acho que isso, enfim, são questões importantes para pensar. A gente estava conversando sobre essa questão de como também se inserir numa metrópole como São Paulo. Então, a rotina é muito diferente, né? Diferente a época que a pessoa voltava para a casa do trabalho, jantava, ia a pé para o teatro, ou, no máximo, pegava um bonde ou um ônibus. Então, hoje em dia, como lidar com essa questão do deslocamento? Porque é super importante a autonomia dos bairros para minimizar o transporte, mas alguns equipamentos exigem escala. Então, o fato de você estar numa metrópole como Nova York ou como São Paulo te dá escala para usufruir de alguns bens culturais ou esportivos. A gente não vai ter um estádio em cada bairro. Então, de que forma também que o transporte pode possibilitar esse tipo de locomoção, porque hoje, se você depende simplesmente de carro, você não sabe que hora você vai chegar. Então, para ter certeza que você vai chegar num estádio, ou você vai chegar numa sala de espetáculo no horário certo, provavelmente você tem que sair 1h30 antes da onde você estiver, e isso causa uma perda enorme de energia para a sociedade. Então, isso é um pouco, acho que o que eu queria explorar, e a gente pode entrar nesses pontos ao longo da discussão. Boa, está funcionando aqui. Está dando para ouvir? Tá, né? Tá meio mais ou menos. Tá valendo. Mais tá valendo. Segura mais em cima, assim, que a antena fica aqui embaixo. Aí é por isso que dá interferência. E eu trabalho com tecnologia, tá vendo? Pelo visto, não sei de nada. Eu sou Gustavo, sou fundador de uma startup chamada Colab, que é uma startup de engajamento cidadão, por um lado, então muita coisa relacionada à participação do cidadão, e aí passou a ser muito voltada à inovação em governo, a partir do momento que a gente viu que não adiantava de nada estar trabalhando pelo lado do cidadão se a gente não conseguisse mudar o caminho do governo também. Então, basicamente, o que é que a gente tem? A gente tem uma rede social, que é para a cidadania, um aplicativo ali onde pessoas podem baixar, qualquer um daqui pode baixar, não sei se alguém já usou o Colab alguma vez na vida. Você faz o download ali, você tem uma rede social toda voltada para que a pessoa exerça um pouco o senso de cidadania dela, e a gente conecta tudo que está ali com várias ferramentas de gestão para dentro do governo, e aí principalmente prefeituras. A gente, quando sai da nossa casa, o primeiro lugar que a gente faz é colocar o pé na rua. Isso é o município e tem muito a ver com prefeitura, e a gente viu que a gente precisava melhorar como as prefeituras trabalham para que a gente tivesse um impacto maior. Então, a gente hoje a gente lançou essa plataforma em 2013, e assim que lançou, logo depois, a gente foi eleito o melhor aplicativo de cidades do mundo por uma organização franco-suíça, então, né, um negócio bem interessante. E aí, isso foi em junho de 2013. Naquela época, junho de 2013 foi a época das manifestações de junho, não sei se todo mundo se lembra, o povo tocando fogo em todo canto. E aquilo era massa, porque enquanto estava todo mundo tocando fogo na rua, o governante ali dentro de um palácio, provavelmente, morrendo de medo, e dizendo, puta, o povo quer mais coisa, né? E aí, nessa hora, eu imagino, o cara vê o jornal e tem uma startup que acabou de ganhar um prêmio mundial e tal, de colaboração cidade-governo. E aí um monte de governantes veio falar com a gente. Eu me lembro logo depois, assim, acho que setembro, outubro de 2013. Na época eu morava em Recife ainda, saí para conversar com o prefeito de Maceió um dia. No outro dia foi o agora, ainda bem preso, Sérgio Cabral. No outro dia, nada contra, mas, né? Agora, e depois com a Haddad, aqui em São Paulo, enfim, os governantes começaram a ver aquilo como uma ferramenta muito interessante de colaboração entre cidadão e governo. De lá para cá,
Veio primeiro uma cidade, 2, 10, 100 e poucas prefeituras utilizam a plataforma oficialmente. E a gente começou a fazer não só um trabalho de tecnologia. Eu gosto de tecnologia, acho que tecnologia vai ajudar muitas coisas relacionadas à cidade, mas a gente viu que tinha muito a ver com pessoas, com entrar dentro de uma prefeitura, fazer ela mudar completamente a visão de uma gestão mais eficiente, mais com base em dados, com mais participação das pessoas, com uma forma de governança estruturada, onde aquilo, enfim, a gente ajuda a prefeitura a gerir o que ela tem que gerir de uma forma mais fácil, prefeito ou prefeita, secretários e tal. A gente olha muito para a participação em tomada de decisão, então, aqui a gente já fez orçamento participativo, plano plurianual, são diversos processos participativos que até estão na lei, estão na Constituição de 88, que puxam para um lado de participação das pessoas, mas, por exemplo, revisão de plano diretor, com as pessoas participando da tomada de decisão. Então, imagina ali, tu tem um aplicativo que tu publica o buraco, a prefeitura te atende, aberta, transparentemente, todo mundo da cidade consegue ver aquilo, mas ela te consulta também sobre o orçamento participativo ou, por exemplo, qual é a banda que deve tocar no show que a gente vai fazer aqui aberto ao público em tal praça, ou vai mudar o trânsito de uma avenida, por que não perguntar às pessoas sobre aquilo. E aí a gente tem um lado de engajamento também em prol de cidadania, que as pessoas, está faltando sangue num banco de sangue, a gente engaja as pessoas para participarem daquilo ali. Então, o Colab ele funciona mais ou menos assim. Então, a gente tem uma pegada muito grande de cidade, tem cliente de cidade minúscula, cidade pequenininha, para cidade grande, capitais. As principais capitais hoje são, lá no Nordeste tem um monte, tem Teresina, Recife, Maceió, Aracaju. A gente tem aqui em São Paulo, tem Santo André aqui do lado, Campinas, Santos, enfim, tem um monte de cidade que utiliza a plataforma. E é um jeito de colocar o cidadão para participar mais, porque quanto mais participação, maior controle social. O governante, normalmente, o bom governante, pelo menos ele quer que mais pessoas participem, porque quanto mais as pessoas participarem, menos ele tende a errar. Ele vai fazer as coisas mais certas, e aí com isso ele consegue ser reeleito também. Então, enfim, é um negócio que faz bastante sentido por ali. Eu trouxe aqui, e aí depois eu não sei como sortear alguma coisa, um livro que a gente acabou de lançar, de uma consulta sobre cidades sustentáveis, que a gente escreveu junto com a ONU. Foi a ONU que contratou a gente para fazer essa consulta. Quase 10 mil pessoas participaram no Brasil inteiro, e a gente escreveu esse resultado aqui. Já sei. A primeira pessoa que falar qual foi a primeira cidade a usar o Colab, aí se alguém quiser interesse, é só falar aí. Não, errou. Não. Depois alguém chega aqui do lado e fala. E aí, só rapidinho, só para fazer uma última fala, assim, eu acredito muito em tecnologia. Eu acho que a tecnologia vai ajudar muito a gente na melhoria das cidades. A gente estava conversando um pouco antes. Como eu tenho participado de vários eventos no mundo e tal sobre tecnologia, acabei de voltar de um do Facebook, que é a conferência anual do Facebook, lá Zuckerberg fala as coisas que eles vão fazer e tal. Aqui fora eu até vi um cara com um óculosinho de realidade virtual ali. A visão do Facebook é muito clara para mim, a gente daqui a 10 anos não vai estar mais aqui nem a pau, cada um está com um óculos daquele e olhando isso aqui como se estivesse nesse mesmo lugar. Então, o que os caras estão fazendo é muito a criação de o que hoje é nosso grupo de WhatsApp. Imagina se a gente conseguisse estar vendo as pessoas ao mesmo tempo. Então, isso faz com que o deslocamento de cidade diminua. Ao mesmo tempo, eu tive recentemente também outra oportunidade no Vale do Silício. Você tem a coisa do carro autônomo cada vez mais claro, mas todo mundo vai usar aquilo e falta muito pouco tempo para aquilo. Isso faz com que, quanto menos carro as pessoas tenham, menos propriedade de carro, menos estacionamento você tem na cidade. Com menos estacionamento você tem mais espaço nas ruas para as pessoas passarem. O que hoje são prédios de estacionamento viram... Você ataca o déficit habitacional que existe. Enfim, eu acho que a tecnologia vem aí para ajudar bastante as cidades. É isso. Tinha um ponto bastante curioso que a gente estava conversando ali um pouco antes de vir para cá. E o Frederico ele acredita em uma coisa que eu acho muito interessante, que é a revitalização de determinados espaços, né, espaços muito deteriorados, para que eles voltem a ser ocupados pelas pessoas e que aquilo passe a ser novamente um espaço de convivência dentro da cidade. Eu sou do interior de Minas e o primeiro lugar que eu morei, quando eu vim para São Paulo, foi a Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt era um espaço muito deteriorado, ela era conhecido como um ponto de tráfico e de prostituição,
e diversos teatros começaram a ir para a Praça Roosevelt. Houve depois um projeto de revitalização, e eu acompanhei o final da obra. E era nítida a diferença da Praça Roosevelt, daquele ambiente, antes e depois da obra. Isso é muito bacana. Só que isso também tem um problema. Eu comecei a ver que o valor dos aluguéis ali começou a aumentar. E isso traz para a gente um outro problema. Quando você resolve alguma coisa em determinado lugar da cidade, aquele lugar pode ficar caro, e aí acontece, né, o que a gente chama de gentrificação, vocês podem explicar melhor, mas você pode acabar expulsando parte da população dali. Como que a gente consegue aliar uma melhoria dos espaços públicos, mas também democratizando o acesso a esses espaços públicos, né? Não transformando aquilo simplesmente em mais um condomínio para a gente rica morar? Eu falei que eu não ia pegar leve nas perguntas, né? Posso começar aqui da minha opinião? Tem uma experiência não, eu tive a oportunidade de constatar, na Coreia do Sul, em Seul, eles têm esse conceito de pequenas cidades dentro das cidades também, pequenos núcleos. E o que mais me surpreendeu lá foi a questão da escola, né? Todo esse conjunto de quadras, que tem vários serviços e pessoas morando, tem uma escola, ensino básico, normalmente, e essa escola ela é ranqueada pelo governo, são escolas públicas. E as crianças vão para a escola, inclusive a pé, muito próximo, elas são acompanhadas, a comunidade toda interage com as crianças, existe até uma certa preocupação com as crianças, natural. E o que me surpreendeu foi o seguinte, o custo do metro quadrado dos apartamentos não vamos dizer assim, pautado pela qualidade do apartamento, pela qualidade do edifício. É pautado pela qualidade da escola. Quanto mais bem ranqueada a escola for, mais caro é o apartamento daquela região. Porque as pessoas que moram ali é que podem matricular o filho naquela escola, porque em outros setores tem outras escolas. Então, toda a comunidade participa, ajudando a escola a melhorar o ranking, porque tem até essa questão econômica. Então, tudo é uma questão de qual é o foco, né? Nesse caso, você não tem como interagir para baixar o custo do imóvel, porque é uma necessidade de buscar o melhor, né? Então, pelo menos nesse caso, nós temos um resultado muito bom, que é exatamente a qualidade da escola pública, certo? Eu acredito muito que, dentro desse sistema que nós vivemos, que é um sistema dinâmico capitalista, você tem essas situações que acontecem. O que não pode acontecer, no meu modo de entender, é que a infraestrutura pública ela seja dirigida a setores específicos. Ela tem que estar pautada dentro do um estudo, onde você utiliza exatamente tecnologias, consulte a comunidade e use o dinheiro público para fazer infraestrutura que vai melhorar o espaço urbano, aonde realmente é necessário, né? Essa eu acho que tem que ser a preocupação, porque o impacto, tanto o bom como o ruim, sempre vai acontecer dentro da implantação de grandes estruturas públicas, grandes estruturas sociais, teatro, praça, centros comerciais. Alguns, inclusive, hoje nós temos, por exemplo, estudo de impacto de vizinhança, exatamente para minimizar essas questões impactantes. Mas na questão especificamente de custo, ela é decorrente exatamente da qualidade da infraestrutura. Por outro lado, eu entendo que há também, daqui para frente, o ente público, o gestor público, ele vai ter que também ser criativo. Nós temos que mudar os equipamentos sociais. Eu acho que, por exemplo, nós temos praças e não são atendidas por internet aberta. Nós temos que começar a pensar no acesso das pessoas à informação, à internet e espaços onde as pessoas possam iniciar, por exemplo, trabalhos conjuntos.
A tecnologia, o Japão tem uma experiência muito boa nisso, está abrindo, sempre abriu já há algum tempo o uso da internet em espaço público, visando minimizar o deslocamento das pessoas. Inclusive, apoiando muito a implantação de internet de qualidade nas residências para que as pessoas trabalhem em casa, certo? Possam trabalhar em casa. Então, existem essas possibilidades que a tecnologia está nos trazendo que nós temos que utilizar. Eu acho que você ter uma praça hoje, onde você pudesse fazer o que hoje a iniciativa privada está fazendo, que são esses espaços de co-work, você poderia fazer espaço público disso. Quem sabe não surgiriam ali novas empresas, de pessoas que não têm acesso a esse tipo de estação de trabalho, com computador, com impressora, que possam se reunir, que tenham uma sala, que possam começar uma empresa, uma pequena empresa. Então, o ente público ele tem que começar a estar pensando exatamente numa gestão mais atualizada. Nós temos que evoluir, mas evoluir conjuntamente. Eu acho que isso é o que nós temos que cobrar, que nós temos que buscar junto ao poder público, que ele também se modernize, que ele também traga e possibilite o acesso àquilo que de bom a tecnologia está nos dando hoje. É um direito nosso. Entende? Então, nós temos que também ir atrás disso. Do planejamento urbano, nós temos a possibilidade de criar esses espaços. Mas nós precisamos exatamente do quê? Envolver a iniciativa privada, que apoie isso, e cobrar do gestor público que ele libere, que ele participe, que ele ajude, que ele coopere nesse sentido, né? Nós, logo, nós vamos ter os carros, como estava falando o Gustavo, compartilhado. A empresa automobilística hoje, que está pensando na frente, ela já não está pensando mais em vender veículo, ela vai vender hora de uso, certo? Vai vender hora de uso, porque é o que vai acontecer. E essa tecnologia é muito rápida. Então, nós temos também que cobrar essa atuação mais positiva, mais de inserção total do ente público nesse aspecto de modernidade, certo? Pois não. Pensando nessa questão da inserção da tecnologia, mais voltado para esse lado público, ultimamente a gente vê que muitas pessoas estão mudando seu modal de transporte do transporte público para o transporte por aplicativo. E, assim, eu queria saber um pouco mais da visão de vocês sobre as tecnologias que estão sendo inseridas atualmente, mais especificamente nesse setor de transporte público, e como a gente poderia melhorar a forma de que essas empresas coletam dados das pessoas, porque a gente vê que hoje em dia assim, é muito caro fazer pesquisa OD e é muito difícil, é muito demorado. Então, às vezes, você acaba não fazendo isso, e aí o transporte público ele não atende exatamente a necessidade do cliente, e ele acaba mudando o seu modal, e isso também, às vezes, acaba gerando um impacto maior ainda de ter mais veículos na cidade. A tua pergunta é muito interessante e, ao mesmo tempo, quase você responde. Mas, enfim, eu entendi o que você está preocupado e eu acho que estamos preocupados também. Eu acho o seguinte, nós estamos no momento, por exemplo, o patinete. Vamos usar um exemplo aqui, que é um modal que surgiu agora. Então, o que seria, no meu modo de ver, aí, o caminho a ser envolver a empresa exatamente na troca de informação. Então, nós temos que ter a empresa participando do processo de gestão da solução da circulação daquele equipamento. Porque você tem um gestor público. Se a empresa fornece essa informação para o gestor público, porque do ônibus eu tenho a informação de origem e destino, tempo de embarque e desembarque e tempo de translado. Eu tenho essa informação porque o gestor público faz isso com o ônibus. O que eu não tenho é a informação do patinete. Eu não tenho a informação do Uber. Eu estou começando a ter agora. Eu não tenho informação do Waze. Já Joinville fez uma experiência muito interessante com o Waze, coletando a informação do Waze, que tem o transporte individual, da origem, destino, tempo, deslocamento. Então, isso aí é uma ferramenta. Então, na hora que você pensa, como que a empresa participa? Ela participa na gestão, ela participa fornecendo a informação. E outra coisa, nós temos que desmistificar. Todos os modais têm que funcionar. Todos. Não tem como você chegar e falar, não, esse modal não pode. Não. Nós temos que adaptar o modal, nós temos que adequar o modal. Se o modal funciona, ele tem que ser integrado e não cerceado. Entende? E aí é o trabalho de envolver a empresa.
Essa é a... Trombado, mas um deles é porque você faz a pessoa se deslocar, principalmente numa cidade menor. Ela quer ir de A até B, só que ela tem que passar no centro para ir até aqui. E hoje em dia o governo não sabe de onde você sai para onde você quer ir. Ele sabe onde você entra no ônibus e onde você sai. Então, assim, realmente, para essas empresas que estão mais trabalhando com a tecnologia, elas têm essa informação. Porque você entra na sua casa e você sai na onde você realmente quer. Então, tendo essas informações, a gente consegue ter um transporte melhor. É isso que realmente nós precisamos cobrar do administrador, que ele faça a integração com as empresas. As empresas têm a informação. A empresa de ônibus tem, a Uber tem, o Waze tem a informação. E o que tem que haver é uma convivência e uma troca, e isso vai partir muito de cada administrador público, de cada prefeitura. As prefeituras que fazem monitoramento do transporte urbano já dentro de um sistema que funcione, Curitiba é um exemplo disso, ela tem toda essa informação do transporte, mas não tem a informação, por exemplo, total do Waze. Está começando agora a integrar com o Waze, buscando. Por quê? Porque você não tem só ônibus, né? Você tem outros modais. E aí nós precisamos entender e compatibilizar esses modais tecnicamente com informação real. Quanto mais nós utilizarmos a informação da tecnologia, menor vai ser a nossa margem de erro. Nós vamos acertar mais. E é aquilo que eu disse. Acertando mais, nós vamos poder aplicar a infraestrutura. Tudo que for construído para viabilizar, seja ciclovia, seja canaleta exclusiva de ônibus, isso tudo tem custo. Isso tudo tem custo, sinalização tem custo, custo do dinheiro público. Então, nós não podemos estar errando, nós não podemos pegar e fazer uma infraestrutura e depois dizer, não funcionou, porque tem o ônibus que cruza, não vai dar, tem incompatibilidade. Não, nós temos que resolver isso na prancheta, tecnicamente, junto com as empresas, junto com as pessoas que têm condições para pensar isso e resolver tecnicamente, porque nós temos a informação certa. Essa também é a grande diferença. Sempre nós fizemos planejamento de forma muito mais rudimentar, né? Nós tínhamos que pôr o pessoal na rua, com um aparelhinho lá para fazer a contagem de quantos carros passavam. Então, isso é uma coisa... Servia, era muito difícil, levava muito tempo, mas era uma outra época. Hoje as coisas são muito dinâmicas, a velocidade é muito grande, e nós temos que usar a tecnologia. Eu gosto de pensar assim, sei lá, olha... Qual é o problema em si? O problema é você se deslocar de A para B, e o problema aqui é que você está dizendo que é o problema que existe, que a pessoa tem que passar no centro. Então, eu acredito muito na tecnologia ajudando as coisas. Tá? Então, coisa que está para acontecer é carro autônomo. Então, você já reduz bastante o custo de um carro. O custo de você pegar um Uber, por exemplo, isso vai lá para baixo, porque você deixa de ter a necessidade daquele ser humano ali, você pagar aquele ser humano por aquele negócio. Você começa a trabalhar com outros tipos de energia também que tendem a ser mais baratos. O que eu estou querendo dizer é, por que não, e daqui a muito pouco tempo eu começo a ver isso totalmente viável, qualquer pessoa com acesso a um aplicativo, ela consegue dizer que ela precisa sair daqui para lá daqui a tanto tempo, e o ônibus ele vai dizer, vai até ali, daqui a 20 minutos, aquele ônibus específico para levar só aquelas 40 pessoas que estão querendo ir daqui para lá, estão indo juntas, entendeu? Então, você começa a fazer esse tipo de coisa que dá solução. Sei lá, a gente tem problema no Brasil, um problema urbano muito forte, é o do saneamento. Da minha cidade, por exemplo, Recife, até hoje, tem menos de 50% da cidade saneada. Você tem esse problema seríssimo, mas você tem Bill Gates investindo um absurdo de dinheiro, não sei quanto tempo, para solucionar o problema da privada, para que a privada, ela por si só, se resolva sozinha, o que tende a melhorar bastante a relação com o saneamento básico, e com isso, sabe, o investimento bizarro que você tem que fazer em saneamento hoje, talvez ele quase que se esqueça por uma coisa diferente. O de déficit habitacional, você começa a atacar, porque, como ele mesmo falou, a necessidade de propriedade do carro vai lá para baixo daqui a pouco, você começa a ter carro por hora, né, carro como serviço,
e com isso você deixa de ter o estacionamento na sua casa e no seu trabalho, o do shopping center deixa de ter aquele negócio gigante de estacionamento ali, e você tem uma possibilidade diferente de atacar o déficit habitacional. Então, eu confio muito na tecnologia para ajudar esse tipo de solução, entendeu? A gente tem que trabalhar hoje para o que a gente pode fazer hoje, mas eu consigo ver que a tecnologia em 15, 20 anos começa a ajudar bastante a maioria dos problemas urbanos que a gente tem. Frederico, para a gente finalizar, comenta um pouco esse assunto aí, deixa também uma última mensagem aí para o pessoal que quer se engajar nessa área de planejamento urbano. Como que eles podem ajudar? Vou fazer, então, uma provocação em cima da tua questão da gentrificação, que, enfim, é super importante, não só em São Paulo, mas todas as grandes metrópoles. Mas eu diria que, em São Paulo, a gente ainda está um passo para trás. Em que sentido? Grandes metrópoles, Paris passou por isso, por exemplo. E é uma questão de mercado, oferta e demanda. As pessoas querem estar próximas às infraestruturas e, com isso, aumenta a demanda, os preços sobem. A mesma coisa em relação às escolas, Paris passa exatamente a mesma coisa. As boas escolas estão nos bairros centrais, as pessoas querem estar próximas às boas escolas, aquilo aumenta o preço de um bairro, e eles têm adotado soluções bem interessantes. Então, uma delas, qualquer novo empreendimento em Paris tem que ter uma proporção de habitação popular. Então, os empreendimentos não são gigantescos, porque é uma cidade muito mais horizontal, apesar de adensada. Então, eles conseguem, no fundo, um nível de adensamento bastante grande, que melhora toda a questão logística, mas sem prédios muito altos. E qualquer empreendimento novo, com 40 apartamentos, tem um percentual que tem que ser reservado para habitação popular e vendido a preço popular, muitas vezes para as pessoas que trabalharam na construção daquele empreendimento. Então, é uma maneira, no fundo, de você ter uma interferência de política pública na oferta e demanda. Então, porque por política pública você determina que o preço de um percentual dos imóveis seja mais baixo. Óbvio que os que estão pagando pelo imóvel mais caro estão pagando também por essa diferença. O empreendedor coloca isso no cálculo, que é uma maneira bem inteligente de resolver a questão. Por que eu falo que acho que em São Paulo a gente ainda está num nível anterior? Esse é um bom exemplo, a Praça Roosevelt. O Teatro Cultura Artística está exatamente na Praça Roosevelt. A gente está falando do centro da cidade. Então, devia ser exatamente a região mais valorizada da cidade. E porque era uma região desvalorizada e ainda continua com um preço por metro quadrado muito aquém de outros bairros. E acho que aí a gente tem questões que a gente ainda tem que endereçar, porque isso está ligado a toda uma questão social. As pessoas querem se isolar dos problemas sociais. Então, elas não querem conviver na rua com os problemas sociais. Então, elas se afastam do centro e criam um pouco um gueto de rico. Então, no gueto de rico você anda de carro, você vai para o shopping e você, de certa forma, se fecha em relação à cidade. Então, acho que onde a tecnologia pode contribuir bastante, e do meu ponto de vista tem contribuído, é para que as pessoas voltem a se apropriar da cidade também. O fato das pessoas andarem de patinete, andarem na rua, eu considero importantíssimo também sobre esse aspecto, porque as pessoas, de repente, começam a se apoderar de novo da cidade. A mesma coisa em relação a Uber, e diminuir o transporte individual em carros. As pessoas passam a ter uma outra relação com a cidade. Elas passam a andar, passam a usar transporte público e no fundo, isso acaba forçando um convívio social. Então, isso, para nós que trabalhamos com cultura, também é super importante. Eu me lembro que, há 10 anos atrás, quando o Teatro Cultura Artística pegou fogo, houve quem dissesse, poxa, vocês deviam sair do centro, deviam ir para a Faria Lima, faz um teatro na Marginal, porque é mais fácil, vai todo mundo de carro. E foi exatamente o contrário do que a gente fez. A gente falou assim, não, ao contrário, a gente está na região com
na região com o melhor transporte público da cidade, as pessoas todas têm acesso, você não consegue fazer uma programação de boa qualidade em cada bairro da cidade, então é mais fácil você estar no lugar onde todo mundo consegue chegar. Então tem um pouco essa esperança que a gente esteja caminhando no lado certo e que a tecnologia ajude isso até, seja uma maneira da gente estar mais próximo, né?